Forte, né? Eu não sabia que era forte assim. Tô aqui com a Mônica Saldanha, a gente vai falar um pouquinho sobre gênero, estereótipos, heteronormatividade, binarismo, política, muitos temas pra falar aqui hoje. Vários temas. Tem vários tipos de homofobia, é isso? Eu diria que sim. Tem uma linha de raciocínio que eu acho bem interessante, que não fala tanto em fobias e... para segmentar dessa forma, né? A homofobia, a lesbofobia e tal. Que prefere falar em heteronormatividade, né? Porque... Explica pra gente o que é heteronormatividade no conceito, assim, né? Porque a gente tem alguma ideia de que as pessoas acham que todo mundo é hétero, assim, porque a norma é essa. Tem a ver com isso, mas acho que essa coisa de você enxergar as pessoas heterossexuais como normais e pessoas não hétero como não normais, ela é mais um efeito do que seria a heteronorma do que a norma em si. A norma, sim. Então a ideia de, quando você fala o aceitável, né? Norma no sentido de o aceitável é ser hétero. Sim, nesse sentido, mas antes disso seria um efeito já. É uma consequência. A ideia da heteronorma, ela tá mais ligada a como a gente enxerga as relações que precisam de um oposto complementar. Então, por exemplo, você pode falar em casais gays heteronormativos. Eu não gosto muito da expressão, mas dá pra usar. Porque que é o famoso quem é a mulher do casal. Sim, aquela pergunta que você bem... reproduz um modelo heterossexual. Dentro de um casal gay. Dentro de um casal gay. Porque a ideia é essa, uma diferença complementar, né? Então eu preciso de um oposto que complete e que, né, seja identificável como diferente. Que no final das contas é aquela ideia de binarismo que só existe homem e mulher. Exato, né? tem tudo a ver com a heteronorma também. Que só existe homem e mulher. Então, assim, não importa se é um casal de 2 homens, de 2 mulheres, na minha cabeça, a pessoa, né, coloca que na cabeça dela só tem que ter alguém que faz o papel da mulher, é um papel social. Que carregue significados de masculino e outra que carregue significados de feminino, independente do sexo, né? Isso pode acontecer até em casais hétero, né? Super. Porque já ouvi casos de casal hétero que fala assim, mas é a mulher que é o macho da relação. Sim. Como assim? Né? Um pouco confuso. Mas tem a ver mais com isso, assim. O papel esse modelo de relações que a gente tem, que funciona pra tudo, inclusive. Eu gosto bastante da teoria lésbica por isso. Porque o entendimento deixa de ser sobre... expande da sexualidade meio que pra tudo. Então tem o conceito da Wittig, que é meu amorzinho, acho que é talvez minha teórica preferida. Aí a Wittig tem esse conceito de straight mind que ela fala, né? Então seria, no português, a mente hétero. Mas não é exatamente hétero que ela tá falando. Porque straight também na tradução quando traduziram, ele perdeu o significado de que é normativo, é correto, dentro de um determinado modelo, né? E ela usa o straight porque, e inclusive para a tradução do francês, que foi o Boursier que fez, ele manteve straight, ele não traduziu. Justamente para isso, para não perder os significados originais da palavra. E no português foi traduzido. Mas é legal porque... Foi traduzido para mente hétero. Foi. Pensamento hétero e outros ensaios, o nome do livro. E, então eu acho que perde um pouco essa potência que ela tem da discussão, que é tirar um pouco essa coisa da heteronormatividade. Não é só uma coisa sexual para ela. Não é uma norma que rege somente a sexualidade. Ela rege em vários âmbitos da nossa vida, produzem-se binários complementares, né? Sim. Então ela vai falar, por exemplo, que a cultura é pensada dessa forma, a história é pensada dessa forma. Então ela usa, lógico, ela está estudando sexualidade, então ela parte da sexualidade, mas ela faz um exercício muito parecido com o que foi feito com o gênero, de ele não está só aqui, ele também organiza esses significados, mas ele organiza significados fora também da questão da sexualidade. Eu acho interessante a gente falar disso, porque quando eu falo assim, aqui eu vou falar de sexualidade, as pessoas imaginam que eu vou falar de sexo.
Sim, né? sempre. Sempre é, vai falar de relação sexual, vai ensinar a transar, sabe? Ensinar a transar é ótimo. Ensinar a transar é maravilhoso. E quando a gente fala de sexualidade, ter essa ideia de que você não tá falando só de quando você se relaciona sexualmente, que inclusive você pode não se relacionar sexualmente. Exato. E você continua tendo uma sexualidade. Sim. Acho que ainda fica um pouco confuso. Super. Né? Fica muito abrangente também, entender que a nossa sexualidade tá em tudo. Também é algo grande pra se abraçar. Sim. Mas me lembrou um pouco aquele modelo da Gayle Rubin. Aquelas bolinhas que ela fez, os 2 círculos do que é normal e do que é fora da norma, assim. Então, quanto mais próximo você tá do centro da bolinha, mais normal você é entendido, nesse né? Que também tem a questão da tradução e tudo mais. Sim. Mas um exemplo que eu adoro que é assim, sexo em casa seria a norma, e aí na bolinha de fora ela coloca sexo no parque. Sim, sim. Que é assim, você tá desviante de algo que é esperado pra você. Sim, do que é aceitável naquela sociedade que você tá. Sim. É bem isso. E eu gosto muito mais de tratar a sexualidade como um campo de relações humanas. Então, na sexualidade estariam abrangidas todas as relações que você tem. Elas são permeadas pela mesma lógica, né, e pela mesma gramática. Então, eu acho que eu gosto de trabalhar com sexualidade nesse sentido, de relações humanas de forma bem ampla. E eu acho que faz mais sentido até com o que a gente tem estudado, com o que a gente tem trabalhado, porque você vai falar de relações familiares, você vai falar de relações afetivas. E quem disse que a afetividade se resume à pessoa com quem você se relaciona romanticamente, né? A afetividade é um negócio que está circulando com todo mundo, todas as suas relações, né, têm laços afetivos. A gente, em geral, aprendeu a tratar a afetividade como sinônimo de romantismo. Primeiro que o romantismo já é meio zoado, né? Vamos começar por aí. Tem toda essa coisa de você ter uma... Não ia usar romantização, mas não é. Mas é uma coisa de você tratar a dor e o sofrimento como se fossem etapas fundamentais para a construção do amor. E aí você naturaliza situações de violência com isso. A própria ideia de o romance, como ele foi construído na nossa cultura, ele já é meio esquisito. E aí você ainda confunde afetividade com romantismo. Então, como se eu só tivesse relações verdadeiras com a pessoa com quem eu me casei, namoro. E a gente esquece que afetos circulam em tudo, inclusive afetos positivos e afetos negativos. Sim. Né? Então, uma pessoa de quem eu não gosto também é uma forma afeto, de afetividade, né? Então, eu acho que eu gosto mais de trabalhar assim, tipo, como eu me deixo afetar, como eu me deixo atingir por aquela pessoa, o que ela traz pra mim, o que eu levo pra ela. E eu acho que trabalhar com essa noção... É literalmente como os meus relacionamentos e as minhas relações me afetam. Literalmente isso. Nesse sentido, né? Sim. Porque essas relações provocam efeitos na gente. É o que a gente estava falando da sexualidade. Sim. A sexualidade não é só a sua genitália, é muito além disso. Então, nesse sentido, essa afetividade não é só também... contextos e situações românticas. Não, a afetividade está circulando em todas as minhas relações, em tudo que a gente faz, inclusive não só com pessoas, né? Tem questão, afetividade com situações, com objetos, com significado, com símbolos. Então, acho que eu gosto muito disso, de poder trabalhar essa coisa de como eu me deixo afetar e como eu afeto as pessoas e o meu entorno, o contexto onde eu vivo. E eu acho que E antes disso, também acho que tem uma questão de... A partir de um pressuposto que o objetivo final da vida das pessoas é essa afetividade romântica. Sim, você obrigatoriamente tem que se casar um dia. Sim, e com uma pessoa só. E essa pessoa tem que ser do sexo oposto. Cheio de exigências. Com uma pessoa só do sexo oposto. É bem isso. Além de tudo, essa questão do romance, você também tem que sofrer. Sim, você também tem que sofrer. Tem que ser horrível primeiro, pra depois ficar legal. E aí vai ser legal pra sempre. E aí você nunca mais vai ter um problema. Aí o filme acaba. Exato. Ninguém mais trai, ninguém sente atração por ninguém. Nunca, não acontece. E aí a outra caixinha que é a monogamia. Outra caixinha que é a monogamia. E por que a gente tá caindo em tanta caixinha? Aí vem, já não é uma coisa que eu tenho certeza, mas eu tenho a impressão de que tem a ver com essa coisa da heteronormatividade. De a gente produzir binários e a gente tem que encaixar em algum lugar e as coisas não podem ser processos, elas têm que ser.
E elas não podem ser uma coisa aqui agora e daqui a pouco ser outra coisa. Não. E daí ela voltar a ser. Não, jamais. Voltar a ser horrível, não pode. Horrível. É se arrepender, né? Sim, então eu acho que trabalhar com essa coisa, inclusive é o conceito que se usa mais na teoria, de fluidez. Então, tipo, é fluido não porque eu posso escolher e uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Não, é porque vai se modificando ao longo do tempo, se deixa marcar pela história, se deixa marcar pelas escolhas. Então, não é que é festa, não é festa do Kakimadou também, que qualquer coisa está valendo, mas se modifica, a sua sexualidade se modifica, a sua forma de se relacionar com as pessoas se modifica. Acho que tem uma confusão no sentido de, ao falar de fluidez, as pessoas acharem que é leviano, sim, que é superficial. Essa ideia de temporário também dá uma assustada. Dá uma bugada na galera, né? Sim. Assim, como assim você é uma coisa aqui agora e depois você não quer ser, e isso é só uma indecisão. Acho que vai um pouco também daquela coisa de sei lá, um menino de 15 anos fala que é gay. E aí o pai, a mãe falam assim, mas como você tem certeza? Sabe? Uma coisa assim. Tipo, não, é só uma fase de experimentação, você já vai voltar a ser hétero. Como se, isso, tá partindo de uma norma, de um aceitável por esses pais. Sim. O famoso é uma fase. O famoso é uma fase. E é engraçado também porque você parte do pressuposto de que a pessoa é algo em essência. Exato. E isso foi uma coisa que os estudos de sexualidade abandonaram muito tempo atrás. Então, porque a ideia do você vai voltar a ser hétero, os pais estão partindo de uma ideia que ele era hétero. Ele era hétero, sim. Que ele nunca foi. Sim, e partindo também da noção de que você é algo dentro de você, tipo, essencialmente, e que você pode experimentar para fora disso, mas em algum momento você vai voltar a encontrar esse eu original que é imutável. E a gente abandonou isso há muito tempo, não existe um eu imutável, existe um processo de criação do eu constante, de experimentações, de exercícios e de mudanças. Então, o eu está se construindo. Né? Outra coisa que eu odeio. Nossa, até tretas, talvez você tenha que... Tretas, que é a coisa entre lésbicas, rola muito assim. Eu sempre fui lésbica. Eu não tinha me descoberto ainda. Eu estava presa na heterossexualidade compulsória. Mas eu sempre fui lésbica. Aí eu fico, você não era bem. Não é assim que funciona. Primeiro que a heterossexualidade compulsória é um conceito que a gente usa para falar sobre como o fato de as relações serem concebidas como heterossexuais nos leva a só imaginar e só conseguir viver relações de modelo heterossexual. De só ver aquilo como possível. Só ver aquilo como possível e de reproduzir esse modelo, inclusive, dentro dos nossos relacionamentos. Então, ninguém está preso na heterossexualidade compulsória. Todos nós estamos vivendo nela. Num contexto de heterossexualidade compulsória. Me libertei. Não tem como você se libertar. Isso continua circulando na cultura. A definição de sexo continua sendo pensada como heterossexual. Os modelos de relacionamento continuam sendo pensados como heterossexuais, então você não se liberta dela. Você pode tomar consciência dela e passar a lidar com ela de uma maneira diferente, mas ela permanece ali. E isso também é um pouco opressor, porque assim, aí ela fala, eu sempre fui lésbica, agora eu me libertei. E continua projetando essa heterossexualidade compulsória que estamos todos em outras relações ou em gente que ainda não se libertou. Sim, não, e de novo essa ideia de que eu sou algo e eu vou descobrir. Você não é nada, você era uma criança que estava descobrindo quem você era. Em um dado momento da sua vida você percebeu que você queria e podia viver coisas diferentes e a partir daquilo você foi se construindo. Me incomoda muito essa coisa porque dá uma ideia de que a sexualidade é uma coisa fechada. Porque se eu sempre fui lésbica, então a única coisa que importa são as pessoas com quem eu me relaciono sexualmente. Tira de novo toda aquela coisa que a gente estava falando da sexualidade, como afetividade e tal. De todos os outros relacionamentos que você vai ter na sua vida. Volta tudo de novo para a questão sexual, para a questão, né, de práticas sexuais de novo. E essa ideia de que eu não me transformo ao longo do tempo. Entendeu? E eu acho muito importante essa ideia de que eu me transformo ao longo do tempo.
Eu também tenho como receber isso. Mas como a gente pode falar, a ideia do transforma ao longo do tempo, isso também não vai estar ajudando as pessoas que falam assim, isso então pode ser uma fase? Pode ser que sim. Né? É um retorno que provavelmente vai vir. Mas e se for só uma fase? Hoje, por exemplo, tá rolando bastante, não sei porquê, até um fenômeno interessante, mas tem rolado bastante de meninas que se disseram lésbicas, saíram do armário e atuaram politicamente e tal, e de repente se viram apaixonadas por um cara. Sim. E como eu lido com isso agora? Quem sou eu? Então tudo que eu vivi foi uma mentira? Então eu nunca vivi, essas coisas não foram reais. Quem sou eu Porque tem essa impressão de que eu sou alguém dentro de mim. Diz que eu era uma farsa. Eu era uma farsa. Você não era uma farsa, você estava num momento diferente da sua vida, vivendo coisas diferentes, e naquele momento da sua vida fazia sentido para você se relacionar com uma mulher. Se relacionar com mulheres e se colocar politicamente de uma determinada forma. Acho que essa é a grande questão para mim. Eu entendo que essas identificações, essas identidades, elas são locais de agregação, agregamento, enfim. Locais para agregar. Elas são eixos que agregam os grupos e são coisas políticas. É a forma como eu estou me posicionando sobre uma determinada questão num determinado momento. Então, até se você parar para pensar, quantas definições de lésbica existem? O que é? Isso, inclusive, é uma das linhas de pesquisa de pensamento lésbico. Como eu defino lesbianidade? É a partir das minhas práticas sexuais, é a partir do desejo, é a partir do quê? Da minha afetividade. Você tem uma pegada também muito política, Sim. É uma afetividade, mas é uma afetividade politizada. Então, eu preciso entender isso como um ato político e de atuação no mundo. Então, você tem várias formas de entender aquele mesmo fenômeno. Como é que eu vou definir, dizer, não, eu fui uma farsa, se em determinado momento você estava vivendo aquilo? Eu acho que é bem complicado porque você tem... A identidade é um também é menosprezar uma história sua. Sim. A identidade é um elemento agregador. Então, é lógico que a defesa da identidade é importante para os movimentos sociais, porque é o que possibilita a gente se unir e criar pautas conjuntas. Então, a defesa da identidade é importante, não é? Também acho que rola, às vezes, um desrespeito de tipo assim, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo, e não ter um engajamento com o que aquilo significa politicamente para aquele movimento. Né? Aí sim, leviano, nesse sentido leviano. Porque eu estou aqui só circulando sem colocar o meu esforço, sem colocar quem eu sou naquilo ali. Eu estou só pegando meia dúzia de rótulo e brincando com eles. Isso realmente é feio, né? É desagradável e é compreensível que os movimentos sociais se incomodem tanto. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a defesa da identidade, na minha concepção, ela não pode se tornar um engessamento do sujeito. Então a identidade é isso e eu vou defendê-la até o fim e só pode ficar aqui quem prova-se verdadeiro, entendeu? E aí você perde de novo. Quem sair dessa reta, quem pisar um pouquinho fora dessa reta, tá sendo E não só tá sendo incoerente, como nunca foi de verdade. Eu acho bonito também. Mas enfim. Queria fazer umas coisas tipo esgrima. Quem faz esgrima? Quem faz esgrima? Mas é maneiro, bem legal. Maneiro, mas é isso. Onde você vai fazer e quanto custa? Enfim.